Fabiana noite. Tala. Boa Muito que noite. bem, muito bem. Gente, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aqui daqueles que a gente gosta de promover com frequência. Nossa agenda incansável de educação continuada, para a gente sempre beber em boas fontes, conhecer visões, às vezes convergentes, às vezes divergentes da nossa, mas para a gente crescer e sair daqui com muitos insights. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Vera, sou professor e um dos fundadores do Ecossistema Inova, sejam todos muito bem-vindos. E hoje aqui, daqui a pouco a gente vai colocá-lo em destaque, um convidado super especial, uma pessoa que, acho que há 3 anos, né, Edvar, a gente se trombou aí pelo mundo da governança, É isso fez um curso de mesmo. conselheiros na Inova, e uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre cultura organizacional, e a gente já estava ensaiando essa vinda dele aqui há bastante tempo, e hoje deu muito certo. Estou muito feliz, viu, Edvar, de te receber aqui. Eu Eu vou também. deixar, eu vou deixar que você se apresente, mas eu quero destacar aqui, gente, Eduardo, você sabe, eu não tenho um centésimo do seu conhecimento em cultura organizacional, mas tenho construído uma convicção de que a cultura molda, no final do dia, ela molda o futuro de onde ela foi plantada, né? A cultura de uma família molda o futuro daquela família, a cultura de um país molda o futuro daquele país, e não diferentemente, a cultura de uma empresa molda o futuro daquela empresa, né? Então, estou muito ansioso para te ouvir e eu queria até, eu vou deixar que você se apresente com mais detalhes, mas tem uma coisa no LinkedIn do Edvar, que eu gosto muito e que nos instiga, viu, Edvar? Você diz lá o que você gosta de fazer: transformar complexidade em clareza, intenção em prática e pactos em potência. Então, nos conte como é que você faz isso. Estamos ansiosos para te ouvir. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme te receber aqui, meu caro. Bola contigo. Marcelo, muito obrigado. Uma satisfação enorme estar aqui com os amigos da Inova e agora com os amigos novos aqui, que estão chegando aos poucos aí, pipocando na tela, né? Amigos e amigas aí. Meu muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui e, enfim, estou aqui para, no fundo, estou aqui. Vou fazer uma apresentação, mas no fundo, aqui estou para dialogar bastante sobre é, esse tema que é palpitante, empolgante, complexo, difícil de ser tratado, que é cultura, que tem uma relação direta com a liderança das organizações, notadamente as organizações, notadamente o nível do chamado C-Level, que é um dos principais patrocinadores dos processos de evolução e ou de transformação cultural. Eu vou pedir licença, então, agora aqui para fazer o compartilhamento de tela e vou trazer aqui a minha apresentação e vou abrir aqui. E, infelizmente, eu não vou conseguir ficar vendo todas, enfim, eu vou ficar aqui na telinha. Então, espero que estejam todos vendo. Perfeitamente, É, Edvar, ótimo, perfeitamente. perfeito, ótimo. E Então, só para lembrar para o pessoal, Edvar, perdão, eu esqueci na entrada, após a apresentação do Edvar, a gente vai ter um tempinho aqui para que todos possam fazer perguntas, comentários, tá? Então, vamos lá. perfeito. Também fiquem à vontade, se for o caso, Marcelo e o Caleb, que está nos ajudando aqui no backstage, fiquem à vontade para me interromper com uma pergunta relevante. O Caleb já está aqui, já combinamos que ele eventualmente possa me interromper e a gente conversar sobre, no meio do caminho, sem o menor problema. Isso não me incomoda em absoluto, tá? Bom, liderança que sustenta, nós estamos falando da liderança, que é o principal elemento alavancador de cultura, confiança, que é um ingrediente fundamental que necessariamente está em todas as relações interpessoais, seja para a transformação cultural, seja para a vida cotidiana, o negócio como ele é, no chamado business as usual, e também, notadamente, para alavancar competitividade e resultados, né? Bom,
Falar um pouquinho aí da minha trajetória, um pouquinho da minha jornada, resumidamente aqui. Eu tenho mais ou menos uns 40 e poucos anos de trabalho. Não vou falar a idade, mas já estou falando em paralelo aqui, né? Então, minha vida nos últimos 30 anos tem sido dedicada à consultoria, notadamente em transformação cultural, em construção desse chamado time executivo que eu chamo de governança funcional, não a governança estrutural jurídica, mas a governança funcional. E também tenho assessorado as lideranças, notadamente também C-level, com coaching, mentoria e desenvolvimento, e programas de desenvolvimento de liderança. Então, em consultoria há mais ou menos 30 anos, eu tenho um pé, sempre tive um pé na academia desde os meus 20 e poucos anos de idade, já formado em psicologia, já comecei dando aula na Faculdade Objetivo, há muitos anos atrás, para quinto-anistas de psicologia, e nunca mais larguei essa coisa maravilhosa que é estar com o pé na academia, embora eu sempre diga que não sou acadêmico, né? De profissão, eu adoraria, mas a consultoria me absorve sobremaneira. Então, essa vida acadêmica aí nos programas de MBA da FIA há mais de 20 anos, na Fundação Dom Cabral há 12 anos, trabalhando com MBAs e programas específicos da Fundação para liderança, programas para C-Level, falando também sobre cultura e gestão da mudança, na Sampo e assim por diante. Eu fui executivo durante muitos anos, portanto, eu tenho a experiência prática do exercício ou da tentativa de exercício de liderança. Então, eu fui executivo diretor de recursos humanos durante muito tempo em algumas organizações, tanto organizações multinacionais como organizações nacionais. A minha última empresa, 30 anos atrás, foi a Editora Abril, é, na época ainda respondendo para o falecido Roberto Tivita. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? Um pouco da minha formação, alguns programas que fiz, e sou conselheiro de empresas aí na Pluri, na House e na ET Capital. Então, graças ao programa que eu fiz aí na Inova Business School, que está aí, eu me habilitei também a trabalhar, ter um espacinho para ser conselheiro nas empresas. Eu sou sócio fundador e managing partner da Blend Consulting aqui no Brasil, e eu também sou business partner da Axialent, que é uma consultoria internacional de cultura, que nasceu dentro do MIT, coincidentemente, com Fred Kaufman, e então eu os represento aqui no Brasil. Então, tenho um pé numa consultoria internacional e na minha consultoria. Bom, vamos. A proposta de agenda aqui ó, é bem pretensiosa, eu vou fazer aqui em 35, 40 minutos, mas a gente tem tempo para interrupção, então nós temos um tempinho maior aí para a gente navegar nisso. Eu quero começar, primeiramente, falando de visão sistêmica para tratar os desafios da liderança contemporânea hoje. Então, por que eu vejo isso como importante? Depois eu vou entrar um pouquinho na confiança como uma plataforma para as relações interpessoais produtivas, profícuas, em qualquer espaço organizacional, notadamente nos processos de mudança, de evolução e transformação, ela se torna ainda mais crítica, mas para a vida usual, sem sombra de dúvida, sem confiança, não há relacionamento, não há conexão produtiva. Aí nós vamos entrar na cultura como uma jornada, né, que tem começo e não tem fim. E eu vou trazer um pouco da abordagem da liderança adaptativa. E, enfim, eu tenho estudado liderança de todas as escola contingencial, escola moderna, enfim, e tem muita coisa bacana de liderança, mas eu gosto muito da abordagem da liderança adaptativa e como uma alavanca para os processos de evolução e de transformação na organização. E trabalhar um pouquinho essa liderança numa perspectiva dos principais modelos mentais hoje que sustentam esta capacidade de adaptabilidade e falar um pouquinho sobre por que a gente é imune à mudança, por que é difícil mudar, porque, afinal de contas, todos nós temos uma resistência a processos de mudança. Bom, vou seguir na balada aqui, então, começando pela visão sistêmica. Eu gosto muito do modelo, esse modelo é baseado, na verdade, uma tradução, uma simplificação do modelo do Ken Wilber, do Teoria de Todas as Coisas, e toda e qualquer intervenção que eu faço na organização, seja um processo de coaching, ou seja um processo de intervenção em transformação cultural, evolução cultural, eu uso esse modelo olhando sempre o impessoal, o interpessoal e o pessoal.
Então, o interpessoal, que é a organização, a estrutura, com seu modelo de negócio, com seus produtos e serviços, com toda a sua miríade de relação com os seus stakeholders, na sua rede de relacionamento, com seus produtos, serviços, etc. Enfim, a estrutura é a organização que existe para a geração de valor. E para gerar valor, ou seja, para gerar, eu vou usar muito essa palavra, que é uma palavra que o professor Subhanga usa bastante, da Fundação, é um grande colega, admiro muito o Subhanga, professor do INSEAD, que é performance e progresso. E aqui já dando uma caracterização. Progresso é aquilo que gera valor para todos os stakeholders, daquilo que a organização, seja qual for a natureza do negócio, gera para todos os stakeholders envolvidos em sua cadeia de valor. Então, desde fornecedores, parceiros de negócio, os clientes, os parceiros, enfim, governo, comunidade, as pessoas que trabalham na organização, os acionistas e assim por diante. E uma das grandes coisas relevantes que tem uma relação direta com sucesso e transformação organizacional é como a gente alia a estratégia à execução. Então, boa parte das organizações, ou uma grande maioria das organizações, tem condições de fazer bons desenhos estratégicos. A questão é exatamente na execução. Ou seja, aí é que a coisa pega. E na execução, a operacionalização, a engenharia de operacionalização da execução é a cultura, né, que facilita ou dificulta este processo de execução. Do outro lado aqui, no interpessoal, deixa eu ver se eu passo aqui o meu cursor para cá, está aqui. Do outro lado, no interpessoal, nós temos confiança e colaboração, que é a relação do nós dentro da organização e que também perpassa fora da organização, o nós com os stakeholders fora. Mas aqui eu queria ficar concentrado no interno da organização, que diz respeito à construção da confiança para sustentar relações colaborativas, relações produtivas, que passa necessariamente pelo respeito mútuo e pela construção de times funcionais ou de times multidisciplinares e assim por diante. Então, aqui no interpessoal, eu costumo chamar de que é a arena política. Então, a gente não pode esquecer que quando está fazendo uma intervenção de natureza cultural, nós estamos mexendo e entrando no sistema de poder. E daí começam a ficar complexas as intervenções dentro da organização. Portanto, não é uma obra estática, estruturada de treinamento ou de revisão de processos, é muito mais do que isso, porque entra no sistema de poder da organização, e imaginem vocês que essa coisa vai ficando mais complexa quando você está falando de organização não só nacionais, mas organizações multinacionais com estruturas matriciais. Fica mais complexo ainda e a gente vai batendo um papo, eu vou dando alguns exemplos reais, sem citar o nome, evidentemente. E o outro lado, para você ter sucesso, você tem que olhar as pessoas, o pessoal, o individual, que tem a ver aqui com a sensação de pertencimento e significado, o quanto me sinto pertencente, o quanto é significativo aquilo que faço na organização. E aqui eu dou um destaque aos líderes, mas não só aos líderes, a todas as pessoas, mas os líderes, porque a liderança consciente é que traz a possibilidade de criar a influência e o engajamento das pessoas e, consequentemente, a gestão do negócio e a produtividade e a evolução do negócio. Então, líderes conscientes e os respectivos modelos mentais adaptativos que vamos falar aqui. Então, a intersecção deste olhar tridimensional é que nos permite fazer uma intervenção com sucesso sustentável. E aí, o olhar sistêmico, o olhar do todo organizacional. Eu costumo dizer, aí vai uma reflexão que eu sempre faço com comitês executivos, quanto mais a gente otimiza os subsistemas da organização, eu estou olhando aqui a organização funcional, que é a mais tradicional, a estrutura mais tradicional, vamos falar sobre isso já já, quanto mais eu otimizo a área de marketing, a área de trade marketing, a área de vendas, a área de finanças, a área de recursos humanos, a área de TI, quanto mais eu otimizo um subsistema, maior a possibilidade de colocar em risco o sistema maior. Então, é este o cuidado que a gente tem que ter em intervenções, este olhar sistêmico exatamente para cuidar de não exagerar na dose
de fazer uma super performance numa área que possa colocar em risco o sistema como um todo. Então, daí o olhar sistêmico. Deixa eu seguir aqui. Vou falar um pouquinho rapidamente de contexto organizacional. Nós temos basicamente dois tipos e dois modelos organizacionais, dentre as várias nuances, mas dois grandes tipos. Organização como máquina, que são as organizações funcionais. E aí, qual é a beleza da organização funcional? Ela tem uma estrutura que garante exatamente a especialização em vendas, marketing, tecnologia, negócios e assim por diante, recursos humanos, pessoas. Então, esta é a beleza da estrutura funcional, que é 95% das estruturas organizacionais pelo mundo. É hierárquica, normalmente vem de cima para baixo, tem a sua burocracia aqui no sentido de todas as suas regras funcionais e processos e assim por diante. As instruções são mais detalhadas e, consequentemente, ela cria silos naturalmente pelas suas especializações. E aí a grande dificuldade que é fazer a interconexão entre as áreas. As grandes dores nas organizações é exatamente como a gente faz esta coordenação entre as diversas áreas para garantir uma coordenação integrada, sistêmica, harmônica. Esse é o grande desafio da estrutura funcional. Por outro lado, a gente tem outras organizações aqui que são chamadas organizações orgânicas, como o sistema vivos mesmo, onde a liderança dá mais direcionamento, é mais uma facilitadora, os times são construídos com autonomia ou semi-autonomia, as mudanças são mais rápidas, mais ágeis e flexíveis, portanto, as organizações aqui são mais adaptáveis. Exemplo. É, Zappos tem trabalhado assim, Commerce Bank tem trabalhado assim, a Morningstar para mim é uma das mais icônicas. Eu trabalhei numa organização assim, eu trabalhei na Scania há quase 40 anos atrás. A Volvo e a Scania já tinham os grupos operativos dentro das estruturas de produção, trabalhando com grupos semi-autônomos. Há 40 e poucos anos atrás, já trabalhavam neste modelo. A Morningstar é muito icônica porque é uma organização de mais ou menos 700 pessoas, quando não está entre safra. É a maior processadora de tomate que se localiza nos Estados Unidos, com 3 plantas, fatura hoje mais ou menos quase 2,5 bi, 3 bilhões de dólares. E é uma organização que não tem chefe, não tem hierarquia, não tem líder. São grupos semi-autônomos. Os seniors é que fazem a integração dos mais novos na organização e se responsabilizam pelo treinamento deles. Não tem título de cargo, a remuneração ela é coordenada e decidida por comitês, ela funciona por modelos de governança de comitês. Portanto, é uma organização muito diferente da organização tradicional máquina, dentre outras. Então, já existe. O Ricardo Sandler, que funcionava, as indústrias do Sandler funcionavam assim há mais ou menos também uns 40 anos atrás, pequenas organizações que ele quebrava de 100 em 100 para ter melhor comunicação e agilidade, mesmo perdendo escalabilidade, mas garantia um pouco mais de agilidade e de concentração em processos decisórios. Então, esse é o que é o modelo evolutivo. Você pode ter um mix disso, você necessariamente não precisa ter uma estrutura pura máquina, você pode ter áreas. Os grupos agiles, por exemplo, os grupos multidisciplinares, buscam um pouco quebrar essa estrutura da forma como ela é, para criar esses mecanismos dentro da organização. A própria estrutura de gestor por produto, o antigo gestor por produto, quebra um pouco essa estrutura, mas, ao mesmo tempo, complexifica a gestão e a liderança no processo e requer uma cultura particular para isso. Deixa eu seguir aqui na balada. Tem alguns exemplos aqui de empresas que eram exemplares nos seus negócios, como diz aqui o Chambers, né, ex-CEO da Cisco, né, as empresas morrem porque elas fazem muito bem as mesmas coisas durante muito tempo. Então, de BlackBerry a Blockbuster e Xerox, enfim, todos são casos conhecidos, né? A própria Kodak, que é emblemático aqui, que inventou a câmera digital e faliu, né? Então, foi substituída pelos nossos famosos aqui celulares, os mobiles. A própria Nokia tinha um sistema de rastreamento que ela havia pago alguns bilhões para construir esse sistema de rastreamento, já era uma inovação fantástica, só que simultaneamente estava nascendo ali numa garagem o Waze, que utilizava recursos de satélite e crowdsourcing e outras tecnologias
concorrendo no mesmo modelo. E o que aconteceu? O Waze sobreviveu, depois foi comprado pela Google ali por um bi na época, se não me falha a memória. Eu já nem sei quanto vale hoje, quanto valeria um Waze destacadamente, já está lá dentro. Enfim, e a Nokia ficou no meio do caminho, mesmo sendo inovadora. Então, para mostrar um pouquinho o quanto é importante ter uma cultura. E todas essas organizações, imaginem vocês, tinham ali discussões e espaços para inovação, mas não tinha cultura para flexibilizar e não tinha rede de relacionamento e de poder de influência para poder levar essa organização para um patamar diferente e sair daquele comportamento mais conservador tradicional. Bom, vou falar um pouquinho de pessoas, agora eu quero entrar um pouco no eu, para entender um pouquinho, rapidamente, um pouquinho como nós funcionamos, o que tem a ver um pouco com imunidade à mudança. Basicamente, isso aqui é bem tradicional e bem conhecido. Se a gente fosse representar o nosso jeitão de ser num iceberg, a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, nós diríamos que tudo que aparece, que está aqui presente e que é passível de ser olhado e avaliado de alguma maneira, com todos os vieses possíveis, são os nossos conhecimentos, habilidades e os nossos comportamentos. É a ação que se mostra. Agora, tudo isto tem alguns impulsores, alguns impulsos que geram determinados comportamentos que têm a ver com os nossos traços de personalidades, que são sustentados pelos nossos modelos mentais, pelas nossas crenças que geram os nossos valores e, consequentemente, geram os traços, o jeitão de personalidade. E os motivos que são os nossos impulsionadores. Bom, só isso aqui daria um tempão enorme para a gente falar nisso. Eu quero passar rapidamente aqui para mostrar o seguinte: tudo isso se traduz no chamado no Big Five, os 5 traços de personalidades nossos. Eu vou pegar alguns exemplos só aqui para não entrar em todos eles. O extroversão e introversão. Extroversão são pessoas que buscam a sua energia psíquica de fora, nas relações, nas conexões, e se alimentam dessas conexões como energia psíquica para se manter continuamente funcionando estavelmente. O introvertido, que sou eu quem vos fala aqui, eu tenho uma personalidade introvertida, aí você dizer, mas o professor fala e tal, dá aula para 500 mil pessoas, e não confundam introversão com inibição. Inibição é uma outra coisa. Introversão é aonde eu busco a minha energia psíquica dentro de mim mesmo. Então, quando eu vou dar uma aula, eu vou fazer um evento, um workshop com executivos 2, 3 dias, eu busco muita energia e desgasto muita energia em conexão. Quando eu saio dos eventos ou da aula, eu saio muito drenado. Então, eu preciso me reconectar comigo mesmo. Isso é o introvertido. Essas características não mudam. Elas não mudam. Vamos pegar a estabilidade emocional. Não sei se vocês lembram, na época da pandemia, muita gente teve, que aliás, estamos burnoutando por outros motivos, mas e razoáveis pelo contexto de hoje em dia, pelas tensões e pelas pressões de performance absurdas que têm ocorrido nos últimos tempos. Mas naquela época em particular, aquela novidade com a qual nós não estávamos acostumados a lidar, um evento extremamente transformador e doloroso para boa parte de nós, perdas de pessoas, etc. Mas, enfim, teve gente que se manteve razoavelmente equilibrado a despeito de tudo, e teve gente que realmente teve seríssimos problemas e teve que ter acompanhamento psicológico, etc. Por quê? Tem a ver com essa estabilidade emocional. Tem indivíduos, pegando a linguagem da física agora, que são mais resilientes, portanto, têm maior capacidade de adaptabilidade e flexibilidade frente a dificuldades e mantêm um equilíbrio razoável com pouca disfuncionalidade. E tem indivíduos que têm mais fragilidade emocional, portanto, em exposição em certas tensões, têm mais facilidade de entrar em burnout. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem visto esses programas de saúde em várias organizações, inclusive em culturas que eram culturas muito agressivas e, eventualmente, até chamadas de culturas tóxicas, competitivas. O que eu vou falar aqui é sobejamente conhecido, como, por exemplo, a Ambev, que tinha lá uma cultura extremamente competitiva para dentro, e eles descobriram que isso acabou fazendo um mal terrível para a organização. Enfim, e tem lá uma diretoria hoje de saúde mental preocupada com isso, etc. Enfim, exatamente por isso, por essas diferenças
de características e personalidade. Assim como mais uma que é abertura ao novo. Tem pessoas que têm muito apetite à inovação e conseguem navegar no caos. Vamos pegar um exemplo aqui de modelo mental ambidestro, que tem que lidar com duas polaridades, com paradoxos distintos. Bom, do tipo futuro, eu cuido do presente, fluxo de caixa, eu cuido do futuro. As duas coisas. Tem gente que não consegue fazer isso. É fácil falar, vamos ser ambidestros. Eu vou direcionar ou eu vou dar mais empoderamento? Tem gente que tem mais facilidade em navegar com essas questões. Tem gente que tem um pouco mais de conservadorismo e tem um pouco mais de receio ao se aventurar em inovação. É possível trabalhar isto ao longo do tempo em que as pessoas vão criando alguma adaptabilidade ao seu estilo e às suas características pessoais? Boa notícia, sim. A notícia limitadora, com certas restrições. Ou seja, de novo, características que são mais facilitadoras e características que é o meu jeito de ser. Eu sou mais conservador, portanto, eu tenho um pouco mais de receio em navegar em ambientes mais inovadores. Eu sou mais conservador. E o que é legal, isso não é ruim, o que é legal é que este mix de características é que gera um balanço numa cultura equilibrada e numa cultura que saiba respeitar essas características, que tenha consciência de que existem essas características e não precisa todo mundo ser inovador e nem todo mundo conservador. Este equilíbrio é que é interessante, esse mix é que é interessante. Muito bem, seguindo aqui, falar um pouquinho sobre confiança. A confiança, a anatomia da confiança, que tem a ver com o caráter até levar aquilo que são as situações altamente produtivas. Eu fiz um estudo levando em consideração, na época não tinha muito chat GPT, eu tive que estudar mesmo, no duro, gente. Hoje dá até para fazer isso com muita tranquilidade. Eu peguei a base do Aristóteles, do logos, ethos e patos, que é emoções, a ética e a razão, e peguei o modelo do Aristóteles de persuasão e reparei que boa parte dos autores que escrevem, ou que escreveram, que têm escrito sobre confiança, vou dar algum exemplo deles. A Francis Frey, de Harvard, tem várias obras sobre confiança. O Zenger e o Folkman, que escrevem sobre liderança, acabaram de lançar, ano passado, um livro sobre confiança maravilhoso. O Covey fala sobre confiança, e eu vou falar até um pouquinho dele aqui, sobre a confiança inteligente, que é muito legal também. A Brené Brown fala sobre isso. O Patrick Lencioni fala sobre isso. A Rosabeth Kanter, que é aqui de Harvard também fala sobre isso. Então, peguei um pouquinho de cada um e estudei. E eu notei o seguinte, que eles acompanham exatamente o modelo de Aristóteles. Incrível, que escreveu isso há 2.400 anos atrás, né? Então, a lógica e a razão, que tem a ver com bom julgamento, a competência de olhar as decisões, e aqui essa confiança inteligente da lógica é como eu avalio riscos e oportunidades, avaliando a competência das pessoas que estão envolvidas em determinado projeto, em determinada questão organizacional. Eu vou dar um exemplo claro. Se eu entro num ambiente de alto risco, se eu vou fazer uma apresentação para órgãos governamentais, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque o ambiente não é um ambiente favorável. Se eu vou entrar no ambiente político, é um ambiente inóspito, muito complexo. Então, eu não vou entrar de peito aberto dizendo estou plenamente confiando nas pessoas. Eu tenho que avaliar os riscos do ambiente. A mesma coisa como líder, eu avalio os riscos de uma nova atividade, de um evento de inovação, e as pessoas que estão envolvidas naquele projeto para dizer, tem ou não tem competência? Tem no caráter é confiável? Ok, ó, porque se não fosse, eu não deveria estar mais na organização. Então, aí, o quanto eu tenho que ter mais diretivo, mais direcionador, e o quanto eu posso estar mais empoderador no processo. É esse equilíbrio que começa a exercitar um pouco do modelo mental ambidestro, né? Levando em consideração isso. No que tange a credibilidade e a ética, que é o ethos, o quanto efetivamente aquele indivíduo demonstra consistentemente as práticas de comportamento dele é consistente com aquilo que ele fala. É o famoso pratica aquilo que professa. O quanto o indivíduo coloca os seus valores na prática e ele é confiável, ele demonstra que tem um caráter que é exatamente que ele diz, ele faz aquilo que ele diz e que ele promete.
E a emoção, que é um elemento fundamental que tem a ver com o exercício da escuta empática, a famosa empatia, que é o exercício de tentar entender um pouco a perspectiva do outro. Por que não me dá para me colocar no sapato do outro? Porque cada um tem o seu conjunto de características e personalidades, suas emoções, seus sentimentos, que eu avalio da minha perspectiva, que já é um grande negócio, mas nunca da perspectiva do outro. Então, esse exercício empático, a escuta atenta, e aí vai um modelo mental importante que eu já vou soltando aqui, esse interesse genuíno pelo outro, que é o chamado learner mindset, ou scientific mindset, como diz o Adam Grant, esse pesquisador de fazer perguntas, de entender o outro, é que é muito legal. Então, e ao mesmo tempo, esse exercício de controle emocional, que também entra aqui nesse exercício do patos de sentimentos, de como eu professo, e como eu falo e como eu me comunico. Então, esse é um pouquinho das bases e dos elementos de confiança que afetam sobremaneira a velocidade com que as coisas acontecem dentro da organização. Agora eu estou falando aqui de hábitos de mudança mesmo. Como acontece a velocidade, quais são os custos dessa intervenção, custos emocionais, custos efetivos, e o quanto efetivamente o ambiente é um ambiente que traz engajamento, que traz participação efetiva. Né? Muito bem, deixa eu seguir na balada aqui. Eu costumo fazer um exercício, aí fica para vocês, a gente compartilha esse material com vocês, de coração aqui. Eu faço um exercício sempre para criar a governança de cultura entre o time executivo, primeiramente, onde eu crio um espaço para as pessoas se conhecerem. Às vezes estão lá 5, 10, 15, 20 anos juntos, mas no fundo não se conhecem. Se conhecem naquele dia a dia e tal, mas não se conhece com um pouco mais de profundidade. Eu faço um exercício profundo, onde o indivíduo vai contar um pouco a história dele. Quais são os valores e crenças preferenciais, experiências marcantes de vida, lições aprendidas, desafios e superações, o jeitão de ver o mundo, sonhos, visão de futuro, etc. Enfim, e a gente faz uma roda e as pessoas têm um tempo para escrever um pouco este biográfico, essa narrativa da história, e depois aí eles compartilham isso. Olha, não raro, surpresas fantásticas. Eu vou dar um exemplo aqui de dois CEOs, interessante, dois CEOs extremamente estratégicos, brilhantes na sua posição, mas cada um deles com características, um deles muito controlador e o outro muito impulsivo, a ponto de, eventualmente, principalmente em reuniões, cortava as pessoas e, às vezes, atravessava o samba de uma maneira até não educada. E isso criava consequências bem complicadas nas relações. E ele fez um relato, este impulsivo, dizendo: olha, a minha mãe está na cadeira de terapia até hoje, falecida há muitos anos, e está na cadeira de terapia por quê? Porque eu fui sempre muito obrigado a estudar muito e ser o melhor, e 9,5 não era suficiente nas provas. Por que não tirou 10? Né? Então, sempre a régua muito alta, o que fez com que o indivíduo criasse uma tensão interna e uma preocupação de que, se ele não correspondesse aos 10, às superações de expectativas da mãe, ele não seria amado pela mãe. Ele não seria amado pelas pessoas. Bom, isso cravou no indivíduo e ele traz com isso até hoje. Isso é questão terapêutica mesmo no duro. E ele traz esta tensão, esse impulso. E o que ele faz? Ele traz isso inconscientemente nas relações do dia a dia. Na medida em que o indivíduo traz isso como história, e é uma forma dele demonstrar: olha, não é pessoal, é meu, é a minha batalha interna. Isso gera um processo empático, não que as pessoas concordem com a forma, mas as pessoas e os próprios pares começam a ajudá-lo a trabalhar um pouco mais isso num exercício de conversas mais autênticas, mais genuínas. Esse é um exemplo. E um outro exemplo de um outro controlador, ele dizia que ele tinha que controlar muito isso e virou um super controller dele e dos comportamentos na minúcia, porque o indivíduo com diabetes tinha que constantemente fazer o seu acompanhamento, porque senão morria mesmo no duro. E isso acabou gerando uma tensão de controle que ele levou para todas as etapas da vida dele, não só dentro da organização, mas fora da organização. Então, na medida em que o indivíduo manifesta isso, de novo,
Não que isso necessite de concordância ou acordo do outro, mas existe a empatia e o olhar de que o indivíduo está travando uma dura batalha com ele mesmo, né? Como eu já diria Filo de Alexandria, né? Respeite o outro porque ele está travando uma dura batalha com a vida, né? É mais ou menos isso. Então, esses exercícios criam um espaço de confiança, como diz a Amy Edmondson, ou a própria Brené Brown, cria um espaço de vulnerabilidade e de empatia muito interessante, mas dentro de limites, dentro, evidentemente, de um espaço em que você vai até o seu limite na sua exposição e na sua vulnerabilidade. Mas isso já abre um caminho para diálogos muito mais abertos e muito mais autênticos, né? É mais ou menos isso, né? Você fala da sua trajetória, fala um pouco nos seus valores, você acredita, e no que você pretende impactar a organização, o mundo e assim por diante. A famosa segurança psicológica e o espaço de segurança psicológica da Amy Edmondson. Vamos falar um pouquinho de cultura aqui? Então, cultura é aquilo que a gente se faz quando ninguém está vendo, né? Você está fazendo porque você acredita e é o teu jeito de tratar aquele tema. E aqui tem algumas questões para vocês refletirem. Eu sempre reflito sobre elas aqui, que é, quando é que a liderança é uma fraude dentro da organização? Eu me preocupo muito com. Quando eu sou uma fraude num processo de intervenção de cultura, quando eu me torno uma fraude, o que está escrito, mas ninguém pratica? Por que está escrito, em primeiro lugar? E se está escrito que é relevante, por que as pessoas não praticam ou poucos praticam? O que é relevante e diferencial dentro da sua organização, reconhecido na sua cultura? O que é relevante e diferencial? Que é aquilo que você tem que tratar com carinho, que é o core que você não pode perder. E, eventualmente, nas transições organizacionais, nas trocas de comando, não só em empresas familiares, nas multinacionais, você perde um pouco dessa essência e volta duas casas para trás. E era o core, uma coisa relevante da organização. O que não se conversa como temas proibidos ou tabus, mas que é importante, que é o famosa indizível. Ninguém pode tocar nesse tema porque é proibido. Por que é proibido, né? O que é tabu? Isso aqui é pergunta mesmo para a gente refletir, né? Então, no frigir dos ovos, aquilo que a gente pratica sem ver são aquelas crenças, são os valores, aquilo que a gente quer e que a gente compartilha. Cria um espaço onde aquilo é relevante para nós e aquilo se torna uma referência, se torna uma regra, se torna uma norma de conduta, se torna um sistema de permissão ou de não permissão sobre determinadas coisas, para que a gente faça a interação entre nós, a interação com todos os stakeholders da organização e para como a gente resolve o problema e toma decisão. É o jeito como a gente trabalha, é o jeito como a gente se relaciona interna e externamente, são as nossas posturas em reuniões, nas conferências, nos WhatsApp, é escrito, é falado, é no almoço, é no happy hour, tudo. Nós estamos como líderes, não se esqueçam, como líderes nós estamos sendo constantemente avaliados pelas réguas dos outros, não por aquela régua formal estabelecida pela área de recursos humanos. Olha, mas avalia nessas competências. Não, nós estamos sendo constantemente expostos e avaliados pela perspectiva e a expectativa dos outros. Essa é a grande questão e esse é o nosso grande desafio como líderes. Como a gente resolve o problema e como a gente toma a decisão. Esse é o cultura. Então, tem uma ilusão aqui que é os líderes tentam criar uma cultura por decreto, sabe aquilo? Faz um paper bonito, faz divulgação e comunicação, que é importante sim. Então, fala, bom, agora foi. Fizemos vários treinamentos, chamamos a galera lá para treinar e tal, e agora está tudo bem. Não, não é bem assim. Então, a gente não pode esquecer que na realidade do dia a dia, que é isso que a gente tem que acompanhar, não só com instrumentos, mas também com o nosso walk the talk, todo dia, o pratica e professa, todo dia, a gente tem que acompanhar isso dia para ir checando e vendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, por que não está acontecendo. Eu estou praticando ou não estou praticando? Então, é essa consistência, é este olhar contínuo é que garante se você está realmente trabalhando sobre aquela cultura que você, aquele core e aquela cultura que você gostaria ou que você acha que é relevante ou adequada ao teu modelo de negócio, à tua estratégia de negócio. Portanto, cultura não é anúncio, ele é um padrão
que as pessoas reconhecem, incorporam e começam a trabalhar daquela maneira porque se sentem adequadas e confortáveis com este padrão. Faz parte disso. Por isso que a gente fala em fit cultural, não. Tem gente que não dá fit cultural para algumas características culturais. E está tudo bem, não é um problema isso, né? O importante é identificar isso a tempo para que você não invista tempo nisso e não crie problemas dentro da organização. Exemplo, vou dar um exemplo de uma cultura que eu fiz numa certa organização aqui, num grande escritório de advocacia, onde uma cultura muito participativa, muito democrática, muito contributiva dos vários negócios que eles têm, trabalho em núcleos, uma cultura muito interessante. E uma das pessoas líderes de dessas unidades de negócio era bem performance, muito performance, mas pouco progresso. Ou seja, o progresso que tem a ver com o impacto daquilo que eu causo nos stakeholders, mas bem performance. E foi identificado que aquela pessoa com aquelas características criava elementos que iam exatamente contra aquela cultura de participação extremamente diretiva e, por vezes, até extrapolava na forma como se comportava, sendo agressiva na relação em busca de performance. E aí, um belo dia, eu disse, olha, vocês têm que duas alternativas. Ou vocês vão para a cultura de performance e assumem isso de vez, porque isso é relevante para vocês para garantir resultados, ou vocês dizem que a cultura é participação, é uma cultura respeitosa e que, portanto, esse comportamento não se admite. Bom, conversa vai e vem até que, por fim, chegar à conclusão que, depois de várias conversas com a pessoa fala, não, esse não é o meu modelo é um outro tipo de organização em que este tipo de comportamento é bem-vindo. E tudo bem. E sai da organização, mesmo performando. Então, é esse o exercício que tem que ser feito, que não vira, que é o padrão, é respeitar aquilo que você traz como padrão de cultura. E aí você tem que olhar sempre o comportamento dos líderes e os símbolos. Como eu aloco o meu tempo, como eu uso o espaço físico, se é um trabalho mais colaborativo, espaços mais abertos, quais são os rituais? Ritual é muito importante. O ritual é que ajuda a cravar a cultura. Sejam os rituais de tomada de decisão, de alinhamento, os rituais do comitê executivo, os rituais das lideranças, os rituais de cada líder com sua equipe, o ritual individual de conversas autênticas. Todos os rituais são importantes porque são espaços que criam a possibilidade de segurança. E os sistemas também, né? Como a gente planeja, se é uma organização mais participativa, ó, é um planejamento que pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, tem organizações até que fazem isso de baixo para cima. Se é uma organização que ainda está em fase de transição, é mais direcionado, mais diretivo, é construído e co-construir em cima, e depois faz a co-construção das ações embaixo, vai indo aos poucos. O que mede e o que não se mede? Vou dar um exemplo aqui. É muito comum a gente encontrar uma organização recente aqui. Nosso foco é o cliente e cliente-centrismo. Foco total no cliente e atendimento ao cliente. É uma seguradora. E aí eu perguntei, bom, mas o cliente é atendido diretamente por vocês, o consumidor final do produto de seguro, seja ele qual for, ou você tem um intermediário? Ah, tem um intermediário. Então, quem é que vocês têm que tratar? Como vocês tratam o intermediário, que é o broker, e como você trata o cliente final? Como trata isso? Tem CRM, que é um sistema, né? Um sistema para cliente. Não, não tem CRM ainda. Então, veja, é importante vocês continuarem, mas tem que olhar CRM, tem estrutura de atendimento ao cliente? Tem. É importante vocês olharem como vocês tratam o broker para facilitar o processo de que ele atenda bem o seu cliente, e depois você faz o seu trabalho direto com o seu cliente. Reparou? Então, é esse olhar de símbolos e sistemas que vai tratando de reforçar todo o trabalho que você está direcionando a sua cultura e para onde você quer direcionar seus principais comportamentos. Vou seguir na balada aqui. Aqui um pouquinho, vou passar rapidamente sobre isso, mas eu queria pegar aqui e chamar a atenção de vocês o seguinte: olha, a escola prussiana, na época de Guilherme I, nasceu nessa oportunidade aqui, que era compulsório, mestre no centro, matérias racionais, treinamento de soldado, ou seja, alta diretividade. Ou seja, a escola, a evolução dos modelos educacionais tem muito a ver com o modelo organizacional, afora as outras influências de exército, igreja, etc., que influenciaram sobremaneira as organizações. Mas a escola influenciou muito. Veja que
de 1896 até 1997, até o nosso Paulo Freire e outros, Rubem Alves e tal, que eu não coloquei aqui, a gente tem uma abordagem socioconstrutivismo, até a abordagem pedagogia crítica, montessoriano, construtivismo, que é o indivíduo no centro, as experiências sendo levadas em consideração, diálogo mestre-aluno. Veja que há uma mudança efetiva na relação do modelo escolar. E depois aqui o Ken Wilber, o Ken Robinson, Sir Ken Robinson, inglês, britânico, que faleceu em 2020, recente agora, que colocava, além da lógica aqui, colocava a lógica, a arte e a estética. Ele colocava a estética e a arte como um elemento relevante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual do indivíduo, que eu particularmente acho muito relevante. Eu gosto muito dessa abordagem. Tem até um TED com ele muito legal, e ele coloca aqui, então, não uma contraposição a isso aqui, mas um complemento a isto aqui. Porque a gente ficou muito tempo, se vocês pegarem até o Enem valoriza muito matérias racionais e tem muito pouca de arte, de estética. Se você fizer uma enquete aqui, fala quantos livros de literatura você lê por ano? Quantas vezes tu vai ao cinema e ao teatro? Quantas vezes você vai ver uma obra de arte, ter uma experiência estética que traz para o teu olhar, para o teu abrir de mindset? Eu não consigo mudar de modelo mental se eu fico no modelo mental racional direcionado, no modelo mental que é o knower mindset. Para experimentar mais, eu tenho que ampliar este meu olhar de mundo para outras perspectivas. Então, eu acho essa abordagem muito importante. E a gente vive hoje um modelo que vai desde inteligência artificial, com todas as ferramentas que nós temos hoje, 5G, que é um negócio absurdo de bárbaro, e aprender, project-based learning, lifelong learning, etc. A gente tem toda essa tecnologia à disposição, mas a gente ainda tem modelos de cultura extremamente diretivos, principalmente em crise. Entra em fusão e aquisição, vai para o modelo diretivo, o que é até normal. Você tem crises na organização, por problemas de demanda de resultados, por problemas de perda de mercado, entra em modelo comando e controle. E às vezes não sai, fica ali, fica nesse modelão aqui. Essa é a questão, né? Então, vamos para cá. Um pouquinho aqui dessa pesquisa que o Raji Sisodia fez, do Capitalismo Consciente. Aliás, ele é um dos advisory board members da Axialit, ele senta lá na cadeira do board, e ele fez uma pesquisa que depois o Pedro Paro, aqui no Brasil, na tese de doutorado dele, na USP, ele fez com as empresas brasileiras. Então, a gente nota que aqui, essas empresas, 500 maiores e melhores, que cresceram sobremaneira nos últimos 16 anos, sem sombra de dúvida, se comparativamente falando com as empresas humanizadas, cresceram menos. Essas empresas humanizadas que têm propósito maior além do lucro, têm significados, que têm uma orientação a todos os stakeholders, seu olhar sistêmico, uma liderança consciente, uma cultura consciente. Eu vou dar exemplo de alguma delas aqui: BMW é assim, Zappos é assim, Commerce Bank é assim, Johnson Johnson é assim. Então, essas organizações com essas culturas têm resultados consistentes nos últimos anos, agora com um olhar de longo prazo, maior do que as 500 maiores e melhores. E ele tem um estudo também do Collins. O Collins estudou aquelas empresas Good to Great, que também estavam comparativamente aqui. Está mais ou menos por aqui, Good to Great, está por aqui. São empresas também com resultados muito interessantes que seguem muitas premissas dessas características aqui. Então, e ainda tem aqui uns outros indicadores, eu não trouxe evidentemente tudo, mas outros indicadores de como mensurar cultura do Pedro Paro, além daquela, que é assim, elas são 132% superior das organizações comparativas que ele fez aqui no Brasil, acho que foram 70 e poucas empresas da tese de doutorado dele, se não me falha a memória, e veja, olha, satisfação de colaboradores é 65% maior, 224% superior, satisfação de clientes, NPS, 68% aqui, ó, 239% superior, taxa de resposta de reclamação superior, índice de solução de problemas de clientes superior, comprovadamente, ou seja, culturas que são culturas humanizadas, culturas inconscientes, culturas que levam em consideração
o equilíbrio entre performance, que é altamente relevante, e progresso são extremamente competitivas e sustentáveis ao longo do tempo, comprovadamente. Algumas abordagens aqui para tratar a intervenção, a análise da cultura. Então, eu trabalhei com algum desses modelos aqui, não estou esgotando aqui, tem vários outros modelos, hein, mas eu estou trazendo aqui o do Glassdoor, do MIT, que tem esses novos valores, o framework de Harvard, que é usado pela McKinsey também, que é este aqui, o frame de Michigan, da Washington University, que também é o do Queen Cameron, que é um modelo muito legal, muito bom, gosto muito. O modelo famoso do Hofstede, que estudou cultura de países, ele aplicou muito a sua cultura de países, mas também se aplica à organização, trabalhando com elementos paradoxais, que é muito legal também, eu gosto muito desse modelo. E tem o modelo que eu tenho utilizado, que é o Índice de Competitividade Cultural, que leva em consideração dois eixos importantes, que é o dinamismo cultural, alto e baixo dinamismo, com relação à alta e baixa direção estratégica. Então, aqui a gente tem uma classificação muito parecida com o do Queen e Cameron, onde a gente tem estruturas que são organizações executoras, que têm estas características, tem baixo dinamismo cultural, baixa direção estratégica, então fazem mudanças mais incrementais. Então, tem uma execução mais previsível, processo mais estável, mais hierárquica, foco na consistência mais operacional. Então, são culturas mais por aqui. Tem culturas que têm alta direção estratégica, mas uma dinâmica cultural ainda baixa. Então, tem uma execução eficiente, extremamente comando e controle, foco em metas, resultados, mudanças muito rápidas. As culturas adaptativas, que aí sim, ela tem, embora tenha uma baixa direção estratégica ainda, ela tem um alto dinamismo cultural, é mais fácil depois adquirir isso aqui, confiança e colaboração muito bem estruturado, experimentação e aprendizagem nas suas estruturas sem medo de errar, flexibilidade, adaptabilidade, inovação, foco integrado nos stakeholders e as organizações que aqui estão já num patamar alto, porque tem alta direção estratégica além do dinamismo cultural, portanto são mais transformacionais. Aí, sim, são antifragilidade mesmo, do Talim Nasseb mesmo, transdisciplinaridade, experimentação direcionada, transformação contínua e focada, foco em performance e prosperidade. Então, são as organizações aqui que têm já uma estrutura de competitividade para fora. Veja bem, eu não estou falando em competição para dentro, nunca a competição para dentro vai ser saudável, nunca, em hipótese nenhuma. Temos aí exemplo de várias organizações, eu dei exemplo da Ambev, que é conhecido no mercado, portanto, tem outras que eu não posso falar, que estão aí em processos de intervenção. Então, o ICC, que é esse Índice de Competitividade Cultural, ele se baseia, então, nessas duas dimensões para gerar vantagem competitiva, na direção estratégica e execução e na confiança e dinamismo cultural, cujas características mensuradas são essas, ou seja, na dimensão cultural é a claridade estratégica, é a velocidade de execução e a orientação para resultados. Então, existem questões onde o diagnóstico é feito para toda a organização e as pessoas respondem de como percebem a organização nessas três subdimensões. E no dinamismo cultural, a confiança sistêmica, a adaptabilidade organizacional e o dinamismo inovador também tem questões direcionadas, o bloco de questões direcionadas a cada uma dessas subdimensões, onde você então pode olhar como a organização se caracteriza, ela se coloca nesses quadrantes. E aqui você tem a vantagem competitiva no equilíbrio entre esses dois elementos fundamentais. Bom, deixa eu dar uma parada aqui, se tudo bem, se eu estou atropelando aqui, e se a gente guarda perguntas para o final, se tiver alguma pergunta no meio do caminho aqui, assim eu dou uma respirada aqui, tomo um pouco de água, enquanto eu tomo um fôlego aqui. Alguém se candidata aí a trocar uma ideia com o Edvar? Em cima do que ele colocou até agora? Eu tenho uma, mas eu vou deixar para o final, Edvar. Ah, então tá bom. Que eu Então eu vou quero. seguir. Vamos Tá, lá.
Vou seguir na balada aqui, então. Então, os modelos de transformação são muito parecidos. Começa-se com o mapeamento de onde estamos e qual é a definição de cultura. Parece simples isso, mas aqui eu faço questão de dar ênfase nisso. Se você não tem uma definição de estratégia muito bem definida, não mexa na cultura. Mexa primeiro na estratégia. Se o teu modelo de negócio está em processo de alteração, afetando o teu modelo operacional, não mexa na cultura, mexa depois. Então, é muito comum tentar mexer em cultura para consertar modelo de negócio ou definir estratégia. É muito complicado começar por aí, muito trabalhoso e, invariavelmente, esse negócio dá em água de abóbora. É muito dinheiro, muito esforço e você acaba voltando algumas casas para trás. Primeiro exercício de construção e de definição da estratégia do teu modelo de negócio. Você pode até revisá-lo e flexibilizar a estratégia, uma vez que a estratégia não está escrito em pedra, você pode fazer isso depois com uma cultura adaptativa, mas tem que partir de uma noção exata do porquê você está mexendo, quais são as razões que você está mexendo na cultura. Ou seja, você está numa estratégia mais competitiva porque você perdeu o mercado, ou você está vendo novas oportunidades, ou você está em diversificação, ou você vai fazer uma aquisição, etc. Enfim, tem que ter uma razão muito clara do porquê você está mexendo, para aí sim fazer um desenho de qual é a cultura adequada, não é cultura ideal. Também parece simplesmente preciosismo, mas não é. É cultura adequada ao business, à estratégia de negócio. Depois aí a construção do governo, da governança e patrocínio, sempre que eu começo um processo de intervenção, ou para o comitê executivo ou para o conselho, para ambos, eu digo, eu vou querer a coisa mais importante de vocês ao longo do processo de intervenção, que é o tempo. Porque se não houver patrocínio do comitê executivo, ou se o comitê executivo acha que isso é um projeto de recursos humanos, não é projeto, em primeiro lugar, é um processo muito sério, muito custoso, muito delicado e muito complexo. Então, se o comitê executivo, e notadamente o CEO, que só o conselho, não estiverem envolvidos de corpo e alma, de coração nisso, eu não começo. Eu não começo. Realmente não começo, porque eles são os patrocinadores, são os agentes de mudança e, ao mesmo tempo, estão sujeitos a processos de revisão do seu próprio comportamento, do seu estilo de liderança no processo transformacional. Aí vem a formação exatamente de todo o teu processo de transformação, o plano de transformação para toda a tua liderança se engajar, executar e desenvolver isso com um plano de comunicação, os planos de workshops, os planos de intervenções individuais, enfim, focus grupos, etc. Aí tem uma miríade de estratégias de intervenção que são contínuas, regulares e frequentes, dando ritmo ao processo do que foi definido lá e fazendo as avaliações e mensurações contínuas. E a criação da capacidade interna, que é fundamental, que é a formação dos multiplicadores, a formação dos champions de cultura, que não só os líderes, as narrativas, os casos de sucesso, a divulgação dos casos de sucesso, os programas de mensuração, os programas de treinamento e de preparação contínua, por EAD, seja lá por que for, enfim. E aqui dá para entrar até a inteligência artificial também, dá para montar aqui também, e eu tenho isso estruturado, um Chief Cultural Officer as a Service, um consultor de serviço IA para dar sustentação ou ao Comitê de Cultura, ou aí sim aos Guardiões da Cultura, que provavelmente são os profissionais de recursos humanos, juntamente com o Comitê Executivo. Também dá para introduzir aqui tecnologia para ajudar nesse processo de transformação, de acompanhamento e de implementação. Agora, o que alavanca tudo isso? Liderança com seus respectivos modelos mentais. Ou seja, sem a liderança começando do topo, como exemplar, como chamado role model, como exemplar, não funciona. E aqui eu gosto de dar uma parada. Cuidado com esse negócio de liderança exemplar. O que eu quero dizer com cuidado com isso? Nós temos que ser exemplares, sim, até porque a gente está exposto e as pessoas estão copiando ou criticando os nossos comportamentos ou nos copiando. Eu tenho que fazer eu tenho que ter consciência, e a mudança começa em mim mesmo, como líder, de se eu estou, de fato, representando as narrativas com as quais estamos comprometidos no processo de mudança. O quanto eu preciso me aprimorar ou não. E eu tenho vários exemplos aqui reais
de dar suporte ao C-level, ao CEO, numa batalha intensa de ajudar cada um desses elementos a fazer o seu melhor no seu limite para estar exatamente em linha com as práticas de comportamento que estamos professando, para não virar cultura de parede. A gente brinca até, a gente faz às vezes algumas propostas dizendo no bullshit culture. Tem um monte de bullshit culture, cultura de parede. Você pega lá e fala, bom, quantos caras do que está aqui pratica esse negócio? Ou aquela cultura que tem assim, 10 comportamentos. Para cada 10 comportamentos, tem 15 subcomportamentos. Gente, é impossível esse tipo de coisa. Tem que ter simplicidade, né? São 3, 4 valores, 4, 5 comportamentos. Tem que ter clareza e inteligibilidade de que quando o indivíduo lê, fala, não precisa de muita explicação, entendi. Tem que ter coloquial, simplista. Tem que ter praticidade e aplicabilidade. Não pode ser um negócio que não vai atingir nunca. Então, tem que ter praticidade e aplicabilidade e tem que ser passível de ser treinável. Tem que ser passível de ser orientado ao longo do tempo. Né? Então, eu começo aqui com a liderança adaptativa, que é uma filosofia mesmo de como navegar em mudanças e complexidade. O que é legal na liderança adaptativa? Que ela leva em consideração aquilo que é relevante e core, que tem que ser mantido, que não pode perder. A organização foi construída em cima de algumas coisas, alguns dos valores que você não pode perder. Não pode jogar fora isso. Tem que insistir em tratar isso com carinho. O que tem que ser minimizado ou eliminado, porque já não serve mais para nova estratégia, novo de modelo de negócio, frente à competitividade local ou global. E o que tem que ser inserido, porque sem isso você não é competitivo. Tem que adaptar e tem que ser competitivo. E aí tem duas coisas legais. Tem problemas técnicos e problemas adaptativos. Os problemas técnicos são os processos, que tem um monte de problema nas organizações, de adaptar para plataforma, de adaptar para sistemas, agora o IA, entra IA, não entra IA, governança de IA internacional, compliance, etc. Tem um monte de questões técnicas. Mas os maiores problemas de cultura com os quais eu tenho me deparado são problemas adaptativos. Eu fiz uma pesquisa recente no curso de C-Level, que eu dou aula na Fundação, de Manaus até Porto Alegre, 150 pessoas mais ou menos na pesquisa. Dor número 1 do C-Level, processos de mudança. É difícil implementar mudança. Por quê? Porque exatamente bate nos comportamentos. Processos e sistemas podem dificultar ou ajudar? Verdadeiro. Mas o maior problema é adaptativo, são os problemas comportamentais. Esse é o maior problema. O que é legal na liderança adaptativa também é que é o diagnóstico. Se você não diagnostica bem, aí é o problema. E aí precisa de um modelo mental relevante, eu já estou antecipando aqui, que é o learner mindset, que é o pesquisador, é o cientista. Para de dar respostas e faz perguntas. Nós somos todos treinados no modelo mental fixo, knower mindset. Eu tenho que dar resposta, eu tenho que dar solução, porque se eu não souber, eu vou ser questionado. É claro que a gente tem respostas e soluções, dada a nossa experiência, é evidente, mas a gente tem que aprender a fazer perguntas estratégicas. Nós temos que aprender a exercitar mais a curiosidade autêntica, o espírito investigativo, para entender em profundidade o problema e a natureza do problema nas suas várias nuances, é decupar o problema. Sem isso, você não entra em complexidade, você fica no modelo linear. Eu não consigo entrar no modelo complexo. Você pode ler Edgar Morin, todos os métodos de Edgar Morin, e você ainda assim não vai navegar na complexidade, que é o exercício diagnóstico, essa capacidade de fazer leitura e buscar fontes distintas de leitura, inclusive as fontes de cultura no sentido amplo, ou seja, buscar analogias da nossa vida no paralelo com a arte, trazendo para a organização. E eu já vi isso funcionando muito bem em várias organizações. Essas analogias e o exercício de criatividade através da amplitude da arte e da criatividade. Então, muito legal isso. Tem várias formas de se fazer desenvolvimento hoje de liderança de uma maneira disruptiva. Eu me lembro de um colega, uma vez, eu vou contar aqui, ele fez um trabalho no desenvolvimento de liderança, ele levou uma modelo nu para as pessoas pintarem, né? Foi um negócio altamente disruptivo na época, todo mundo ficou horrorizado, mas escuta,
como você exercita o seu olhar sem a tua preconcepção, olhando a estética pura, o que te transmite isso na tua estética e desenha da tua forma. Eu fiz um trabalho de cultura numa organização em que, para desenhar a cultura nova, antes de entrar na discussão cognitiva, eu levei uma artista plástica e nós fizemos uma sala com os 15 diretores e diretoras e eles tinham que se manifestar artisticamente sobre a nova cultura e fazer a interpretação disso. O que é isto? Não é para sair um quadro com a cultura, é para despregar o indivíduo da cognição para ele ter um exercício investigativo numa perspectiva, num olhar diferente. É treinar o olhar numa perspectiva diferente. E a posição balcão e salão, balcony e ballroom. Eu gosto muito disso porque é o olhar de cima, às vezes eu tenho que estar em cima no balcony e sair do ballroom, sair do salão, porque eu estou envolvido emocionalmente naquele lugar, estou impregnado cognitivamente daquelas questões e eu tenho que ter um olhar diferente, um olhar helicóptero sobre essa perspectiva. Então, esse zoom e volta, zoom e vai e volta, isso é que me dá a capacidade adaptativa. Depois eu tenho que voltar para o salão, porque eu também sou corresponsável por todos os impactos que estão lá naquele processo. Eu também sei o que tenho corresponsabilidade naquilo. Vai e volta, e ajuda as pessoas a fazerem o mesmo exercício. Esse é o exercício do olhar sistêmico. Ou seja, não estou otimizando demais um subsistema em detrimento de outro. Deixa eu olhar isso numa perspectiva diferente. Eu tenho o olhar profundo do problema, eu estou tentando endereçar uma solução que é linear, que não cabe mais para o problema. Aquele problema tem 2 ou 3 perspectivas de tratá-lo de uma maneira diferente e eu vou ter que ambidestramente lidar com essas 2, 3 perspectivas porque a cultura assim o exige, ou o problema exige. E, seguindo aqui na balada, né? Então, é, navegando nessa complexidade como uma filosofia mesmo diagnóstica e depois de como eu engajo e de como eu faço aprendizagem, então, a capacidade de leitura de contexto para depois engajar, para depois mobilizar, criar rede de relacionamento, criar potência na tua rede para você fazer os teus processos de influência e de mobilização, para depois aí gerar processos de aprendizagem na prática, aprendizagem contínua, né? Então, uma distinção crítica aqui, de novo, é separar problemas técnicos de problemas adaptativos que exigem mudança de crença de valor, mudança de olhar, mudança de perspectiva. E a habilidade de transmitir, aqui está invertido, nessa coisa aqui está invertido, tá? O balcão é o balcone é a visão estratégica e observação, está ao contrário aqui. E o salão é tática de execução. Então, como eu olho de cima, agora como eu coloco na prática. Né? Muito bem. Então, por onde começa? Eu já disse isso, começa por você, começa pelo líder. Então, se a cultura é a soma exata de tudo aquilo que as pessoas experimentam no dia a dia e praticam no dia a dia, e isso é moldado e é exercido continuamente com autoconhecimento, consistência prática, autoconhecimento, correção, consistência e prática, começa por mim. Então, eu tenho que me olhar continuamente nesse processo para ser o mais autêntico possível, ou seja, para tirar aquela roupagem. Outra coisa que tem acontecido muito também, líder virou super-herói, super-heroína, né? A gente tem que saber de tudo e de tudo. Não é assim, é experimentação, tem que ter espaço para erro, tem que ter espaço para você pedir desculpa, tem espaço para dizer errei, exagerei, ou eu não sei a resposta, mas nós vamos ter que pesquisar juntos. Eu não sei qual é o melhor caminho. Não é um problema isso. Isso não é um problema. O problema é você dar uma resposta que não cabe simplesmente por responder e insistir naquilo, que é pior ainda. Né? Bom, alguns caminhos que podem ajudar a alavancar esse exercício diário é alinha o teu discurso à tua ação. Olha sempre o teu walk the talk, né? O que você está falando e o que você está praticando. E a gente não pode esquecer que de vez em quando a gente cai, e é normal, é humano, a gente de vez em quando é incoerente. A gente não se dá conta disso. Então, o importante é as conversas também para que deem espaço para as pessoas conversarem e dar feedback umas às outras. Recompensa aquilo que você quer
Então, os modelos de recompensa, a recompensa aqui só, não estou falando no sentido pecuniário só, que pode também ser, mas é no sentido de recompensar aquilo valorosamente, destaca aquilo como um case, divulga aquilo como um case relevante. Olha, isso é um case, veja a prática dessa pessoa, deste grupo, veja como eles fizeram, como eles alcançaram, torne aquilo referência na organização. Cases de sucesso. Examine as normas informais, aquilo que está de fato acontecendo no dia a dia. Vão buscar as histórias que estão contando lá. Nada melhor do que histórias e narrativas para facilitar o processo, utilizar metáforas para facilitar o entendimento. O Fábio Barbosa, do ABN, no ABN, na época que eu estava fazendo um trabalho de cultura lá com eles, há muito tempo a ABN já desapareceu, está dentro do Santander, né? É, ele tinha umas falas metafóricas muito interessantes, do tipo assim: olha, o jogo aqui é duro, hein? Mas é na bola, hein? Não tem bola nas costas aqui. Fica muito claro como você tem que jogar lá, fica muito claro qual é o jeitão da cultura, né? Enfim, torne as expectativas muito explícitas, diga, não espera as pessoas, não coloque as pessoas em processo de adivinhação ou naquela sensação de que de fala dupla. Eu chamo isso de duplo vínculo. Duplo vínculo é exatamente isso. Você fala uma coisa, mas faz outra ou reforça outra. E você gera uma disenção na cabeça das pessoas louca. Isso é chamado duplo vínculo. E demonstra consistência, ou seja, credibilidade, vai construindo e vai assim aos poucos, né? Leva tempo mesmo, né? Então, define explicitamente o que você quer como padrão, clareza, simplicidade, praticidade, aplicabilidade, demonstra no seu dia a dia de uma maneira autêntica, e você pode errar, não tem problema, e pede desculpa e diz que você também está em processo de preparação, eu também estou ensaiando e testando um novo modelo, demanda isso, e quem está fora do padrão orienta, chama fora, se está fora do padrão não dá fit, tira da jogada, tira fora, não deixa, porque contamina a organização, e delega para que as pessoas depois pratiquem efetivamente isso. Esses são os famosos 4Ds do dia a dia e da prática de liderança na implementação de qualquer processo de mudança, qualquer um. Falando rapidamente aqui agora para encerrar, eu já falei um pouco desses modelos mentais, mas tem dois modelos mentais muito vigentes hoje nos meus processos de intervenção de cultura, ou na construção de equipe, ou até em coach. O perfil da vítima, que é aquela forma em que nós nos defendemos inconscientemente, às vezes, que é eu não entreguei determinada coisa, eu reajo dizendo que o problema é do outro, né? Então, veja bem, TI que não entregou, a TI já tem um backlog enorme, a TI não entregou, o fornecedor atrasou, não sei o quê, o projeto atrasou como se o projeto tivesse vida. Eu dou desculpas verdadeiras, mas no fundo, são desculpas que me colocam numa posição de fragilidade em que eu estou num comportamento passivo-defensivo e não me dou conta disso. Então, a vitimação, eu tenho encontrado bastante isso dentro das organizações, nos mais diversos níveis organizacionais, que é esse modelo defensivo. De novo, o indivíduo fala a verdade. Por que atrasou? Eu atrasei por causa do trânsito. Desculpa, eu cheguei com o mesmo trânsito aqui no horário que nós combinamos. Então, você é que não se ateve de que o trânsito é um problema, portanto, você poderia ter acordado mais cedo e ter vindo de uma maneira mais rápida, etc. E tal. Então, sempre uma desculpa, de novo, verdadeira, mas é uma desculpa, e te coloca sempre no modelo reativo, né? Meu filho na escola recentemente, uma escola fazia alemão quando no colégio, como é que foi o boletim da escola? Pai, tirei 10 em matemática. Legal, bacana. E no alemão? Tirei 2. Tirei 2 não, a professora me deu 2. Tirei 10 em matemática, a professora deu 2. Olha a sintagma, a professora me deu 2. Então, o que ele quer dizer com essa sutileza? Depois ele justifica. Veja, a classe inteira foi mal, a professora não tem uma boa didática, ele vira especialista em pedagogia, etc. Tudo desculpa. Na medida em que você converse, tenta tirar dele o protagonista, dizendo: peraí, você estudou ou não? Não estudou. Por que não estudei? Porque eu tenho dificuldade. Não. Por que tem dificuldade se você está lá desde tenra idade no Portinho e suas irmãs já fizeram alemão, já foram? Não, porque, veja bem. Bom, aí ele começa a entrar na conversa de protagonista para aumentar essa autonomia dele, esse empoderamento dele, para dizer: eu não estudei realmente porque eu não gosto da língua alemã. E por que não falou antes?
porque minha mãe fez alemão lá, eu achei que isso seria importante, portanto eu não queria decepcioná-la. Bobagem. Depois, conversando com a mãe, saiu da escola e foi para uma outra, foi lá para o Objetivo terminar o colégio, porque lá tinha inglês, que é a língua que ele gosta, e ele se sente bem. E está tudo bem, mas tem que ajudar a tirar o protagonista de dentro, né? Cada vez mais, né? Então, a armadilha do sabe tudo, eu já disse isso para vocês. Eu gosto dessa frase da Amy Edmonds, que ela diz assim: o maior desafio humano nosso é que a gente que é muito difícil a gente aprender aquilo que a gente já sabe, né? Ou seja, esse modelo mental fixo, como a Carol Dweck chama de modelo mental fixo, ou Neural Mindset, ou sabe tudo, eu acredito que sei as coisas e que tenho certeza nas coisas. É o efeito Dunning-Kruger, né, do pessoal de Michigan, estuda isso até hoje. É esse comportamento que evita feedback, que tem receio da exposição, fica crítico, arrogante intelectual, às vezes fica até agressivo. A gente chama de assertividade, mas num nível de agressividade muito forte, né? Então, o oposto dele, ou seja, qual é o antídoto? É o learner mindset. É aquele da curiosidade, da vulnerabilidade, do interesse legítimo em descobrir novas perspectivas, novas possibilidades de se trabalhar, né? E ele é o da ambidestria mental. Não dá para ser ambidestro mental se eu não tiver learner mindset, se eu não tiver esse modelo mental do pesquisador, do curioso autêntico. Então, é esse modelo que me ajuda a trabalhar entre controle e autonomia, certeza, dúvida, exploração e execução, curto prazo, longo prazo, enfim, todos esses paradoxos, porque um paradoxo são ideias interdependentes, são paradoxos que a gente tem que aprender a equilibrar. De novo, voltando ao primeiro slide, tem indivíduos que têm mais facilidade em navegar dessa forma, tem indivíduos que têm mais dificuldade, portanto, a gente tem que ajudar, complementar, e, de novo, essa é a beleza da complementariedade, né? Enfim, para terminar aqui, só o da Lisa Larrey, que é professora de Harvard, que também faz parte do nosso board na Axiality. Ali, eu adoro essa frase da Lisa, ela tem toda uma teoria, tem um livro que ela escreveu junto com Robert Keegan, os dois são psicólogos, sobre imunidade à mudança, ou seja, enquanto as pessoas mantêm um sincero compromisso com uma importante meta de mudança pessoal, muita energia está sujeita ao que se chama de compromissos ocultos competitivos de autoproteção. Eu vou dar um exemplo. Eu vou voltar naquele executivo cuja mãe estava na cadeira do terapeuta junto com ele, porque ele é muito impulsivo, agressivo, atropelador, porque ele tem aquele modelo que foi incutido desde jovem nele, etc., de que se ele não fosse bem, se ele não fosse o melhor, ele não seria amado, não seria respeitado. Então, quando você faz um exercício do indivíduo e lista os comportamentos e as consequências desse comportamento nas diversas relações dele e onde eles mais se apresentam, e aí ele vê que impacto tem isso, inclusive para ele mesmo na relação, o desgaste, que ele tem consciência que isso desgasta a relação, ele perde boas contribuições, ele se torna agressivo. Isso hoje em dia, dá reclamação, etc. Enfim, dá assédio, reclamação de assédio, tinha mesmo, sem sombra de dúvida, porque é improdutivo. Quando você vai mais fundo, você vai descobrir aonde estão os pressupostos que sustentam aquele compromisso oculto dele de dizer assim: eu faço isso no fundo porque eu não quero ficar exposto a eventual fragilidade. Eu tenho que mostrar que eu sou o melhor, eu tenho que ter respostas para tudo. Criou esses compromissos ocultos sustentados por aquele modelo de que se eu não fizer isso, as pessoas não vão confiar em mim, se eu não fizer isso, eu não serei amado, se eu não fizer isso, eu não serei respeitado. Então, de novo, isso é um ciclo interno que não se quebra com facilidade, nem se quebra eventualmente em coaching. Se quebra em coaching com processo terapêutico. Mas não é que se quebra. O indivíduo, quando se torna consciente, ele aprende a gerenciar essas imunidades. Ele aprende a descobrir onde elas mais aparecem, ele aprende a criar mecanismos que o ajudam a tratar esse modelo. E assim e assim você vai praticando e vai fortalecendo esse comportamento para gerar o quê? Uma cultura consciente, para gerar uma cultura adaptável, para gerar uma cultura competitiva. Então, isso é mais ou menos aqui o que eu tinha a falar para vocês e, enfim, agora estou aberto aí às diversas questões. Eu vou aqui me permitir terminar a apresentação e Maravilha. interromper para a gente voltar aqui A se à ver. telinha. Isso, legal.
Desculpa, eu atropelei, hein? Eu fui uma máquina de falar aqui. Perdão, Eu perdão. imagino o desafio, né, com tanto conhecimento aí, em ter que fazer essa síntese. Bebam a água aí. Eu vou puxar aqui rapidinho, só. Eu quero te fazer a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Opa, Primeiro, muito do que você falou aí, colírio para os nossos olhos. Eu conheço outras pessoas que estão aqui na tela e que vão entender o que eu estou falando. Estratégia em primeiro lugar, não mexer em cultura enquanto a estratégia não está clara. Maravilha. Menos é mais, poucos valores e poucos comportamentos para que as pessoas consigam, né, até se lembrar daquilo. Mas a minha pergunta de US$ 1 milhão para você é o seguinte: nós estamos em plena jornada, inclusive numa revisão estratégica, valores foram alterados, então existe uma jornada de implementação de uma nova cultura. Pela sua experiência, quais indicadores, ou qual ou quais indicadores você acha que devem ser usados para a gente medir se estamos caminhando, se estamos andando de lado ou se estamos parados no mesmo canto? Quais indicadores para perfeito, medir mudança cultural? perfeito. Bom, perfeito. Primeiro, você pode usar o próprio diagnóstico de cultura, como, por exemplo... Opa, tem um som aqui. Eu vou tirar. É, primeiro, o diagnóstico de cultura, onde você mensura o quanto que as estratégias que se transformaram em metas e as pessoas estão efetivamente engajadas na meta e cumprindo as metas, olhando na perspectiva de resultado mesmo, né? O quanto isso está acontecendo. Sob a perspectiva de comportamento, dá para você mensurar até por pesquisa de clima e, eventualmente, complementar o quanto o que nós imaginamos que estaria sendo praticado, está tendo percebido. Você faz pulsos disso. Não precisa fazer uma Uhum. super pesquisa, não. Você faz pulsos mesmo, 1 mês, 2 meses. Você pode fazer focus group. Eu gosto, adoro focus groups. Vai para uma área e fala, eu quero ir naquela área agora fazer focus group. Ou vou fazer um focus group multidisciplinar. E aí põe lá, galera, nós tínhamos esse comportamento. E aí você faz isso de uma maneira em que as pessoas possam criar painéisinhos com post-its sem criar necessariamente exposição, né? Ou seja, Uhum. que as pessoas fiquem confortáveis para. E aí você faz os post-its e coloca nos painéis, e na medida em que abre, vão debatendo, e aí está todo mundo debatendo, é uma forma de você tomar o pulso Medir. também do quanto Uhum. as pessoas estão sentindo aquilo na prática. Então, tem Legal. várias maneiras práticas de você tomar o pulso. Agora, o que traz efetividade da cultura ao longo do tempo são as pesquisas maiores em que você repete e fala, houve uma evolução significativa por toda a população pesquisada aqui, notadamente. E os indicadores principais de business mudaram. Olha, avançou naquela estratégia em que você ia ganhar market share? Avançou. Avançou na incorporação daquela organização que estava em M&A, avançou, você tem agora menos turnover, avançou no nível de engajamento das pessoas, avançou em produtividade, avançou em market share, ou seja, os indicadores de business servem para mensurar efetivamente a evolução da cultura, porque do Perfeito. contrário, eu vou dar um exemplo aqui que é conhecido, hein? O que eu estou falando aqui é conhecido, inclusive o Subhanga deu aula sobre isso no case da Natura. Eu cheguei a fazer pesquisa de clima da Natura, inclusive. A Natura é uma organização excepcional, fantástica. Comprou duas organizações, a Avon e comprou é, a Body Shop. Duas culturas completamente diferentes em business, absolutamente similares, mas modelo de operação e culturas completamente distintas. Problemas, problemas. Estão venderam a Avon agora, parte da Avon, venderam o Body Shop. Por quê? Porque não dá fit, não dá para você sinergizar. Tinha que ter feito due diligência de cultura antes, e ninguém faz. E ninguém faz. Em M&A isso é um drama, é dramático. 75% dos mergers de acquisition vão para o buraco por causa de adaptabilidade, por causa de cultura. Exato, porque não mensura antes. Então, o Uhum. que é a Natura? A Natura, mensuradamente, ela é progress. Ela tem um ISG que é espetacular, um clima organizacional de engajamento espetacular. As pessoas amam um produto, amam uma organização. As consultoras são muito bem tratadas, etc. Qual é o problema da Natura? Performance. Uhum. Performance. Por essas Legal. razões. Não é que as pessoas não tenham competência, não é isso. É por essas razões, e isso mina comportamento de accountability.
mina, aí gera medo, gera receio, aí gera protecionismo, aí começa comportamento passivo-defensivo, deixa eu defender meu espaço e assim por diante. É Legal. mensurável isso, dá para Uhum. mensurar. Boa, boa. Bom, Temos, para a gente cumprir nosso horário, mais 6 minutos. Eu vou pedir para o Caleb a opa, gentileza de colocar no chat também o LinkedIn do Edva, para que todos possam se conectar. Então, vamos fazer aquela sessão agora, Edva. Papum, 1 minuto de pergunta, 1 minuto de resposta. Fabiana. bora. Edward, muito obrigada pela exposição, foi super assim agregadora mesmo de valor hoje. Eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco filosófica, talvez esses 6 minutos não permitam, mas assim, você citou o Sir Ken Robinson, me lembrei também do Roger Scruton, que fala muito sobre estética, sobre a beleza e como isso é Perfeito, essencial. Então, a perfeito. gente vive uma era em que a gente busca isso e essa transformação cultural nas nossas empresas. Ao mesmo tempo, o processo educacional não acompanhou isso. E estou falando agora de Brasil, né? Não estou nem falando de mundo, mas de Brasil. Então, a gente recebe pessoas que não têm essa amplitude de conhecimento que não seja intelectual, né? De outras esferas, de outras áreas. Então, como é que a gente se vira nos 30 dentro de uma empresa para Boa, transformar isso em cultura organizacional, né? boa. Olha, essa pergunta vale uns 4, 5 milhões de dólares. Olha, nós precisamos de mais Nietzsche dentro da cultura, né? Pegando filosoficamente, mais Nietzsche, e é isso. É, eu acho que o que eu tenho percebido é que as gerações mais jovens, eu estou falando de 40 e pouco, não estou falando de 20 e pouco, não, que é a idade dos meus filhos. Essas gerações estão com um espaço cultural muito curto, muito delimitado. É, a organização não consegue preencher uma lacuna que é gravíssima do nosso sistema educacional, lamentavelmente. E tecnologia, se por um lado ajuda muito, ela cria mecanismos de comodismo muito perigosos. É as duas coisas. Ela é facilitadora porque você pesquisa bastante hoje em dia com mais facilidade, mas ao mesmo tempo pode ser um acomodador. Eu acho que esse exercício que esse colega fez de trazer espaço, como eu fiz, por exemplo, trazer estética para a organização, trazer um pouco desse exercício do olhar filosófico mesmo. Eu tenho visto em alguns programas de liderança isso, trazer um pouco de filosofia, trazer um pouco de cultura, de exposição de arte. São pequenos, é, são pequenas demonstrações mesmo, são pequenos aperitivos, mas ajuda sobremaneira a estimular as pessoas a começar a se interessar pelo tema. Eu me lembro que um colega de recursos humanos, uns 50 anos atrás, falou: nós vamos assistir o filme tal, e depois nós vamos, numa sessão aqui, debater um pouco o filme. Vamos debater o filme de Invictus, quando o cara fala de significado, que foi um caso real, Invictus. O Mandela, de 1948 até 84, estava em apartheid. Como é que esse cara fez uma transformação da África do Sul no que é hoje? Vamos debater isso, né? Aparece no filme. Ou vamos debater um filme do O Segredo dos Teus Olhos, de Ricardo Darín. Ou seja, eu estou chutando aqui, mas abrir um pouco. Dá para a gente fazer isso, dá para salpicar sim. Mas a lacuna é enorme. Eu concordo com você, é enorme, Fabiana, a lacuna. Mas é uma forma da gente estimular um pouco isso. Tá? Yuri Galoni, tudo bem, meu caro? Sua pergunta, Edvar, sua resposta e suas considerações finais de novo para a gente respeitar o tempo aqui. Fala, Yuri. Boa noite, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Professor, foi uma enxurrada de informação que deu nem para eu anotar. Foi atropelado agora por um monte de coisa boa. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: dentro desse tema que o senhor abordou, a liderança adaptativa e os modelos mentais me chamou muita atenção, porque é uma das minhas guerras aqui com as minhas equipes com que eu toco. Hum. Eu queria lhe perguntar o seguinte: é uma armadilha para o líder atual o excesso de convicções? Ou seja, a gente tem. Porque eu penso que a gente tem uma história, e essa história me trouxe até aqui. Então, como é que essa história agora me prontifica, me coloca de frente com a armadilha? E emendado com essa pergunta, eu queria saber se, de repente, qual é o maior erro, qual é o erro que eu posso cometer se eu estou engessado nas minhas convicções, para poder mudar o Olha, modelo mental das minhas equipes. excelente pergunta.
Você me lembrou Nietzsche agora. O Nietzsche diz assim: as convicções são mais perigosas do que as próprias mentiras, né? Então, por que convicção é um problema? Que é o modelo mental do Norman, ou o modelo mental fixo? Porque nós aprendemos a dar resposta. A gente tem que dar resposta, porque senão a gente é avaliado mal. Se você falar para a pessoa, eu não sei, fala, ele não sabe. Como assim ele não sabe? Ou ele tem dúvidas? Quando, na verdade, o grande estímulo é pesquisar mesmo. Tem que se passar por um processo de transformação no duro, porque todos nós, o grande vilão hoje, são dois comportamentos, dois modelos mentais que navegam fortemente nas organizações hoje, que é o modelo mental de vítima, que notadamente é uma característica muito peculiar da cultura brasileira. O Hofstede já tinha checado isso. Você não encontra isso na cultura alemã ou na cultura americana, por exemplo. Encontra menos, muito menos. Então, a nossa cultura já alimenta um pouco dessa vitimação, que é um problema, que é o comportamento defensivo, e o outro oposto, que pode virar um comportamento agressivo defensivo, que é o comportamento da convicção. É o comportamento de que eu tenho certeza do que eu estou falando. Ou daquele você não sabe com quem está falando, é exatamente isso. É a autoridade e a convicção. E a convicção é o caminho certo para o risco e para matar a inovação. Matou a inovação, é convicção. A inovação está morta. Então tem que fazer um trabalho forte, sim, Yuri, de trabalhar isso, e tem que ser bem forte o trabalho e consistente. E não é programa, não, é processo. É processo mesmo no duro, é regularidade e consistência. Gente, 20 e 30, a gente gosta de ser super pontual aqui, até para respeitar a agenda de todos e de todas. Edvard, demorou, meu caro, mas saiu. O LinkedIn dele está aqui no chat. Acompanhe esse cara, porque ele está aí na crista da onda, acompanhando, como nós podemos ver aí, o estado da arte do tema cultura. Meu caro, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua generosidade. Tenho certeza que todos nós saímos daqui dessa 1 hora e meia contigo muito melhores do que entramos e mais preparados para navegar no tema cultura organizacional. Muito obrigado. E a todos vocês também, o nosso agradecimento por estar aqui. Acompanhe a Inova, que sempre a gente está tendo eventos desse nível aqui com a gente. Então, boa noite a todos e a todas e uma ótima sequência de semana. Edvard, Muito grande abraço, obrigado. querido. Um abraço forte a Obrigada, todos. boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Beijo.